Trabalhei com números por mais de 30 anos. Aprendi nesse tempo que número não mente, que quando a conta não fecha, tem alguma coisa errada, e que a pessoa que sorri enquanto apresenta um relatório manipulado, sorri do mesmo jeito que quem apresenta qualquer outra coisa manipulada. Essa habilidade me salvou de fraudes corporativas, me salvou de erros que custam carreiras, e depois de 3 décadas de contabilidade, me salvou de algo muito diferente de um balanço. Me salvou de dentro da minha própria família. Meu nome é Beatriz Cavalcante Moraes e tenho 63 anos. Sou aposentada do cargo de contadora sênior de uma construtora de médio porte no bairro do Ipiranga, onde trabalhei por 32 anos. Nunca fui mulher de alarme. Nunca fui mulher de cena. Fui mulher de pasta organizada, documento numerado e prova antes de qualquer palavra. Foi exatamente esse jeito que me salvou quando percebi o que estava sendo construído na minha volta, tijolo por tijolo, com uma paciência que eu precisei admirar antes de desmontar. Para entender o que aconteceu, você precisa entender quem eu era antes que acontecesse. Perdi meu marido há 5 anos. O Renato tinha 61 quando o coração parou, numa manhã de terça-feira em que ele havia ido buscar pão na padaria da esquina. 28 anos de casamento. Não é o tipo de coisa que você processa de uma vez. É o tipo de coisa que você vai processando aos poucos, em pedaços pequenos, cada vez que abre o armário dele e o cheiro ainda está lá, cada vez que senta à mesa e o lugar do lado está vazio. Eu me reorganizei. Aprendi a fazer isso, reorganizar. 30 anos de contabilidade ensinam que quando um ativo sai do balanço, você não pode fingir que ainda está lá. Você reconhece a perda, ajusta o saldo e segue administrando o que resta. O que restava era bom. O apartamento de Vila Mariana, comprado por mim e pelo Renato em 1994, com dinheiro economizado ao longo de anos de trabalho dobrado e férias cortadas pela metade. Escritura nos 2 nomes, desde o início. Depois que o Renato faleceu, o imóvel passou integralmente para o meu nome por sucessão, com alvará judicial emitido em 2020. Eu tinha saúde, tinha aposentadoria suficiente para viver sem aperto, tinha minhas rotinas, minha academia de segunda e quarta, meu grupo de leitura nas quintas, tinha minha filha. Minha filha tem 34 anos, bióloga, professora de ensino médio numa escola particular no Paraíso, mulher de inteligência genuína que desde pequena fazia perguntas que eu não sabia responder. Ela casou com meu genro há 3 anos. Ele tem 36. Trabalha como representante comercial de uma distribuidora de materiais de construção. Homem de conversa fácil, daqueles que preenchem o silêncio com palavras sem que você perceba que as palavras não disseram nada. Na primeira vez que o vi, na jantar que minha filha organizou para a apresentação, ele trouxe vinho, fez piada no momento certo. Perguntou sobre meu trabalho com uma atenção que parecia interesse genuíno. Eu notei que a atenção durou exatamente até o momento em que percebeu que eu não estava mais falando sobre o trabalho. Depois, os olhos foram para outro lugar. Guardei. Achei que era impressão. Quis acreditar que era impressão. Eles casaram. Fui ao casamento com o coração cheio. Sentei na primeira fila. Chorei quando minha filha entrou pela nave central com o vestido que a gente tinha escolhido juntas, numa tarde de sábado em março. Dei 25 mil de presente de casamento, em dinheiro, para ajudar com a entrada do apartamento deles no Campo Belo. Não pedi recibo, não pedi reconhecimento. Era minha filha. O apartamento era pequeno, mas bem localizado, e meu genro tinha planos, sempre tinha planos. Planos de reforma, planos de mudança para um bairro melhor, planos de negócio próprio que estava sempre para acontecer, mas nunca acontecia. Cada plano vinha com um número. Cada número vinha com um pedido. Os pedidos vinham sempre pela minha filha, nunca direto dele, e vinham com o tom de quem está transmitindo uma informação neutra, não de quem está fazendo um favor a alguém. Empreste mais 15 mil para fechar a reforma da cozinha. A minha filha me ligou numa sexta-feira à tarde, com aquela voz de quem estava me passando um recado que preferia não estar passando. Eu disse que ia pensar. Transferi na semana seguinte porque era minha filha e porque na época eu ainda achava que esse tipo de ajuda era o que famílias faziam. Não pedi prazo de devolução,
Não havia devolução. Foi numa tarde de outubro do ano passado que seu Arnaldo me parou na entrada do prédio. Seu Arnaldo Peixoto tem 71 anos e foi juiz de direito por 40. Aposentado há 6, mora no apartamento do 12º andar desde que eu me mudei para o prédio. Homem de poucas palavras escolhidas com a precisão de quem passou a vida inteira pesando o peso de cada uma. Quando ele tem algo importante para dizer, os ombros ficam de um jeito específico, ligeiramente curvados para frente, como quem está carregando o peso da informação antes de passá-la para frente. Ele me parou, olhou para os 2 lados do corredor e disse que numa manhã de quarta-feira, havia uns 12 dias, tinha visto meu genro saindo do cartório de registro de imóveis da Rua Augusta. Disse que havia notado porque eu conhecia de vista das visitas ao prédio e porque saiu com uma pasta grande debaixo do braço e uma expressão de quem havia acabado de perguntar algo que não deveria ter perguntado. Seu Arnaldo disse: Beatriz, eu não sei o que ele foi fazer lá, mas 40 anos de judicatura me ensinaram a reconhecer o rosto de quem foi pesquisar o que não devia estar pesquisando. Agradeci. Subi para o meu apartamento. Coloquei a bolsa na poltrona do corredor, entrei na cozinha, enchi a chaleira, esperei a água ferver. Fiz chá. Sentei na cadeira da cozinha, a cadeira onde o Renato costumava ler o jornal do domingo, e fiquei quieta o tempo que precisava ficar. Para quem nunca trabalhou com contabilidade, o que vou dizer pode parecer exagerado. Para quem trabalhou, vai entender imediatamente. Quando um número aparece fora do lugar, você não precisa de mais nada para saber que tem problema. Você não precisa de prova ainda. Você precisa de calma para encontrá-la. A reação de susto vai ter depois, se vier. Antes da reação, vem o levantamento. Terminei o chá. Abri o notebook. Comecei o levantamento. Fui juntando fragmentos que eu havia guardado sem saber que estava guardando. A pergunta que meu genro havia feito numa visita de agosto, de passagem, quase casual, sobre se eu já havia pensado em morar mais perto deles. Disse que o apartamento de Vila Mariana era grande demais para uma pessoa só, que a manutenção devia ser pesada, que eles adorariam ter um lugar maior se eu quisesse considerar uma permuta. Eu disse que estava bem onde estava. Ele mudou de assunto com o mesmo sorriso de sempre. A ligação da minha filha em setembro, dizendo que meu genro estava preocupado comigo, que havia comentado que eu parecia mais esquecida nas últimas visitas, que ela também havia notado algumas coisas. Perguntei o que ela havia notado. Ela ficou sem resposta imediata. Disse que era uma sensação, que ele havia dito que talvez valesse uma consulta. Eu disse que minha última consulta havia sido 3 semanas antes, e o médico havia dito que estava tudo em ordem. Ela disse que era só preocupação. Eu disse que entendia. A noite em que meu genro havia ficado sozinho na sala, enquanto eu e minha filha arrumávamos a louça da janta, e quando voltei, ele estava no corredor, longe da mesa onde eu havia deixado minha bolsa. Não havia nada de errado com ele estar no corredor. Mas ele estava no corredor. Sozinha na cozinha. Com o notebook aberto, fui somando. Cada fragmento sozinho não significava nada. Junto formavam um padrão que eu reconhecia. 30 anos auditando balanços me ensinaram que fraude não aparece num dado isolado. Aparece no padrão. E o padrão estava ali. Mas eu precisava de mais do que padrão. Precisava de dado concreto. Liguei para Dona Neuza. Dona Neuza Rodrigues tem 67 anos e foi minha colega de trabalho por 23 anos na construtora. Mulher que entende de documento como outros, entendem de culinária, de instinto, sem precisar consultar a receita. Aposentada como eu, mas que mantém contato com meio mundo da área jurídica e cartorial por puro hábito de décadas. Quando eu liguei e disse que precisava de uma informação discreta sobre pesquisa de imóvel em cartório, ela disse: "Você quer saber o que foi pesquisado ou quem pesquisou?" Eu disse: "Os dois." Ela disse: "Me dá 2 dias." Me deu 1 dia. Me ligou na tarde seguinte com o que havia conseguido. Um levantamento de pesquisa de matrícula tinha sido feito sobre o apartamento de Vila Mariana, com o número de matrícula correto e tudo, havia 11 dias. A solicitação havia sido feita por uma pessoa física. O nome na solicitação era o nome completo do meu genro. Fiquei em silêncio por um momento. Dona Neuza disse:
Beatriz, você está aí? Eu disse. Estou. Obrigada, Neuza. Ela disse. Quer me contar o que está acontecendo? Eu disse. Quando eu tiver tudo, eu conto. Desliguei. Lavei a louça da pia. Cada prato, cada copo, cada talher. Sequei tudo. Guardei no lugar certo. Depois, fui para a mesa da sala. Abri o notebook de novo e comecei a escrever o que eu chamei internamente de pasta da casa. Entende o que significa um genro pesquisar a matrícula do apartamento da sogra num cartório de registro de imóveis? Significa que ele quis saber o histórico completo do imóvel, a origem da propriedade, as transferências anteriores, se havia ônus, se havia dívida, se havia alguma irregularidade que pudesse ser explorada. Significa que ele estava avaliando o terreno antes de fazer alguma coisa com aquele terreno. Eu sabia, com a certeza de quem fez a auditoria por 30 anos, que ele não havia ido ao cartório por curiosidade. No dia seguinte, fui ao escritório do Dr. Fernando. Dr. Fernando Augusto Braga tem 65 anos e é advogado especializado em direito de família e sucessões há mais de 3 décadas. Foi colega de faculdade do Renato, amigo de mais de 40 anos, homem de voz baixa e raciocínio alto, que escreve mais do que fala, e que, quando fala, pesa cada palavra com a seriedade de quem sabe que palavras têm consequências jurídicas. Sentei na frente da escrivaninha dele, que tem a mesma aparência de quando eu fui ali pela primeira vez para tratar do inventário do Renato, cheia de processos empilhados com uma ordem que só ele decifra, e contei tudo sem parar. A pesquisa de matrícula, o comentário sobre morar mais perto, a história do esquecimento que meu genro havia plantado na cabeça da minha filha, os R, 25 mil do casamento, e os R, 15 mil da reforma, sem nenhum documento. O corredor, na noite da janta. O Dr. Fernando ouviu sem me interromper uma vez. Quando terminei, ficou olhando para a janela por uns segundos, do jeito de quem está organizando a argumentação antes de falar. Então disse: Beatriz, o que você está descrevendo é o início de uma estratégia de transferência patrimonial por coação indireta. Não está lá ainda, mas o caminho está sendo preparado. A narrativa do esquecimento é clássica. Ela existe para criar um contexto de incapacidade que, se plantado cedo o suficiente, pode ser invocado depois para questionar decisões que você tomou enquanto estava completamente lúcida. Perguntei o que eu precisava fazer. Ele disse: primeiro, documentar o que já existe. Segundo, obter uma declaração médica de capacidade civil agora, antes que qualquer questionamento apareça. Terceiro, e mais importante, não confrontar ainda. Deixar que ele mostre mais do que já mostrou. Entendi imediatamente. Era a mesma lógica de auditoria. Você não paralisa a operação quando encontra a primeira inconsistência. Você continua observando, documenta o padrão completo e só age quando tem o levantamento fechado. Perguntei: quanto tempo? Ele disse: o suficiente para que ele cometa o erro que pessoas como ele sempre cometem. Voltei para casa naquela tarde com uma clareza que não sentia há semanas. Não era alívio, era foco. A diferença entre as duas coisas é que alívio termina quando a situação termina e foco termina quando o trabalho termina. Antes de continuar, preciso te perguntar uma coisa. Você está na minha posição. Já sabe que o genro foi ao cartório pesquisar seu imóvel. Já sabe que ele está construindo uma narrativa de que você está esquecida. O que você faria nesse momento? Confrontaria ele na hora ou faria o que eu fiz? Escreve aqui embaixo antes de continuar. Passei as semanas seguintes na minha rotina de sempre. Academia de segunda e quarta. Grupo de leitura de quinta. Visitas aos domingos na casa da minha filha, com o mesmo sorriso de sempre, comendo o almoço que ela fazia, conversando sobre o trabalho dela, sobre as alunas, sobre o livro que eu estava lendo. Meu genro estava presente com a mesma afabilidade de sempre. E eu estava presente com a mesma afabilidade de sempre. E nenhum de nós dois mostrava o que estava calculando. Mas eu estava calculando. Numa tarde de visita de domingo, enquanto minha filha foi ao mercado buscar uma coisa que havia esquecido para a sobremesa, meu genro ficou comigo na sala.
Ele trouxe o assunto com uma naturalidade que eu reconheci como ensaiada, do jeito que reconheço nota fiscal com data adulterada. Parece normal, mas tem uma rigidez que não combina com o que deveria ser espontâneo. Disse que havia conversado com um advogado amigo dele sobre uma ideia. Disse que havia uma modalidade chamada doação com reserva de usufruto, onde eu poderia transferir o apartamento para o nome da minha filha agora, garantindo meu direito de morar nele pelo resto da vida, mas deixando o patrimônio já organizado para depois. Disse que o advogado havia dito que era uma solução elegante, que evitava o processo de inventário, que era uma demonstração de carinho pela família. Fiquei quieta por um momento. Depois disse: "Que ideia interessante. Vou conversar com meu advogado." Ele disse: Claro, claro, sem pressa nenhuma. Só uma ideia." Minha filha voltou do mercado com o creme de leite que havia esquecido. Almoçamos, tomamos café. Fui embora na hora de costume, dei um abraço na minha filha na porta, cumprimentei meu genro com a mesma cordialidade de sempre. Quando cheguei em casa, fui direto para o notebook. Abri a pasta da casa. Anotei a data, a hora, o assunto, as palavras exatas que ele havia usado. Doação com reserva de usufruto. Advogado amigo. Solução elegante. Guardei. No dia seguinte, liguei para o Dr. Fernando e contei a conversa. Ele ficou quieto por um segundo. Depois disse: Beatriz, doação com reserva de usufruto é um instrumento legítimo. Mas quando vem de iniciativa do genro, sem que a sogra tenha demonstrado interesse em organizar o patrimônio, e depois de uma pesquisa de matrícula que ele fez, sem avisar ninguém, deixa de ser planejamento sucessório e começa a aparecer outra coisa. Perguntei: O que ele ganha com isso? "Ô, doutor", Fernando disse. Depende do que está acontecendo com as finanças dele. Se ele tem dívida, imóvel no nome da esposa é mais difícil de ser penhorado do que imóvel no nome da sogra, dependendo das circunstâncias. Se o casamento estiver com problemas, imóvel já no nome dela entra na partilha de um jeito diferente. Há várias razões possíveis. Precisamos saber qual é a real. Perguntei como descobrimos. Ele disse: Dona Neuza ainda tem contatos nas juntas comerciais? Eu disse que tinha. Ele disse: Peça a ela para levantar se há alguma execução fiscal ou protesto no nome do seu genro. Liguei para Dona Neuza ainda na tarde daquele dia. Ela foi ao sistema no dia seguinte. Me ligou com o que encontrou. Havia um protesto no valor de R$ 78 mil, lavrado há 8 meses, relacionado a uma dívida comercial com um fornecedor da distribuidora onde ele trabalhava. Havia também uma ação de cobrança em andamento, movida por uma financeira, no valor de R$ 43 mil, referente a um empréstimo pessoal que havia vencido sem pagamento, R$ 121 mil em dívidas ativas, e o apartamento da sogra no bairro Nobre valendo bem mais do que isso. Fiz café, sentei na cadeira do Renato, fechei o notebook, fiquei quieta por um longo tempo, não porque estava com medo, mas porque queria ter certeza de que o que eu estava sentindo não era raiva. Raiva é o inimigo do levantamento. Raiva faz você agir antes de ter tudo. Eu precisava de mais um pouco. O que veio na semana seguinte eu não havia previsto completamente. Minha filha me ligou numa quarta-feira de tarde. A voz estava diferente. O tipo de diferença que só quem criou a pessoa reconhece. Uma tensão pequena embaixo do tom normal, como uma nota ligeiramente fora do tom numa música que você conhece de cor. Ela disse que queria almoçar comigo no sábado, só nós duas. Disse que meu genro ia estar num evento de trabalho. Eu disse: Claro, eu faço. Ela chegou no sábado com aquela expressão que eu reconhecia desde que ela tinha 8 anos, a expressão de quem está carregando uma pergunta que não sabe como formular. Almoçamos. Eu esperou. Depois do café, ela colocou as mãos na mesa e disse: Mãe, o que está acontecendo? Perguntei o que ela queria dizer. Ela disse: Você está diferente nas visitas. Presente, mas distante, sabe? Como quando você está trabalhando num problema, mas não fala sobre ele. Ela sempre foi perceptiva, desde os 8 anos. Perguntei: Você veio por conta própria ou ele pediu para você vir? Ela ficou quieta por um momento. Então disse, devagar:
Ele disse que você estava com uma atitude estranha com ele, que talvez eu devesse conversar. Mas eu vim porque eu mesma queria conversar, mãe. São coisas diferentes. Olhei para ela por um longo tempo. 30 anos de leitura de balanço me ensinaram que há uma diferença entre o número que está errado e o número que está sendo usado errado. Minha filha não era o problema. Minha filha estava sendo usada como ferramenta sem saber que era ferramenta. Eu disse: me conta uma coisa. Quem te falou primeiro que eu estava esquecida? Ela ficou imóvel por um segundo. Depois disse: ele mencionou umas 2 vezes. Por quê? Eu disse: e você mesma notou alguma coisa? Pausa mais longa. Não. Mas ele disse que às vezes eu não noto porque estou habituada. Coloquei minha mão sobre a dela. Disse: eu vou te mostrar alguma coisa, mas preciso que você ouça tudo antes de reagir. Pode fazer isso? Ela disse que podia. Passei a hora seguinte contando tudo. A conversa com seu Arnaldo, a pesquisa de matrícula, os R, 121 mil em dívidas, a proposta da doação com reserva de usufruto, cada coisa na ordem que havia acontecido, com a pasta da casa aberta na minha frente, mostrando cada anotação, com data e hora. Minha filha ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um tempo que pareceu muito mais longo do que foi. Então disse, com uma voz que eu não ouvia desde a adolescência: mãe, ele disse que você precisava de ajuda para se organizar. Disse que era preocupação com você. Eu acreditei, porque era mais fácil do que não acreditar. Eu disse: eu sei. Ela disse: eu trouxe ele a você em casa. Eu apresentei. Eu disse que era uma boa pessoa. Eu disse: você acreditou que era. Não é a mesma coisa. Ela disse: não é desculpa. Eu disse: não. Mas você está reconhecendo agora, e isso importa mais do que eu consigo explicar. Ficamos à mesa por mais 2 horas. Não falamos mais sobre ele. Falamos sobre o Renato, sobre uma tarde em que o Renato havia tentado ensinar minha filha a andar de bicicleta no parque e havia acabado caindo ele mesmo, e os dois chegaram em casa sujos e rindo. Conversamos sobre coisas antigas e fáceis. Quando foi embora, na porta, ela ficou parada por um momento com a mão na maçaneta. Então se virou e me abraçou com a força de quem estava pedindo desculpa por algo que não tinha palavras adequadas. Eu a abracei de volta. Não disse nada. Algumas coisas não precisam de palavras para serem ditas. Quando fechei a porta, fui para o quarto. Chorei um pouco, não de tristeza, de alívio de saber que minha filha era a pessoa que eu havia criado, não a ferramenta que ele estava tentando fazer dela. Mas não havia terminado. Nos dias seguintes, o Dr. Fernando terminou de montar o arquivo completo. Cada documento numerado, organizado por data, com cópias autenticadas. O levantamento de pesquisa de matrícula com o nome do meu genro. As certidões de protesto e a ação de cobrança. A declaração escrita de seu Arnaldo, assinada e reconhecida em cartório, descrevendo o que ele havia visto na saída do cartório com data e detalhes. O relatório de Dona Neuza sobre as pesquisas realizadas, a declaração médica de plena capacidade civil, obtida do meu médico de família 15 dias antes, com laudo assinado e registrado, e o testamento. O testamento havia sido lavrado em cartório antes que qualquer coisa fosse dita. Na semana seguinte, a conversa inicial com o Dr. Fernando estabelecia que o apartamento de Vila Mariana, em caso da minha morte, seria destinado à minha filha, livre e desembaraçado, com uma cláusula específica de incomunicabilidade com bens do cônjuge. Não era punição, era proteção. Era a diferença entre deixar um bem para minha filha e deixar um bem para o casamento deles, que são coisas completamente diferentes. O Dr. Fernando havia ainda, por sugestão própria, elaborado uma notificação extrajudicial endereçada ao meu genro, documentando a pesquisa de matrícula não autorizada e registrando formalmente que qualquer ação que visasse influenciar a proprietária do imóvel a realizar transferência patrimonial sob qualquer modalidade seria tratada como pressão indevida, com todas as consequências jurídicas aplicáveis. Essa notificação foi enviada com aviso de recebimento. O recebimento foi confirmado numa segunda-feira de manhã. Na terça-feira, meu genro ligou para mim pela primeira vez em meses, diretamente,
sem ser pela minha filha. A voz estava com aquela afabilidade de sempre, mas embaixo da afabilidade havia uma tensão que eu reconheci como o som de alguém recalculando em tempo real. Disse que havia recebido uma correspondência e que achava que havia algum mal-entendido. Disse que a pesquisa que havia feito no cartório era por conta de uma pesquisa de mercado que estava fazendo para um cliente que havia pedido levantamento de imóveis na região e que o apartamento de Vila Mariana havia entrado por engano. Disse isso com a fluência de quem ensaiou no caminho até o telefone. Eu disse: entendo. Ele disse que a conversa sobre a doação havia sido só uma ideia, que ele não havia tido nenhuma intenção de pressionar, que se eu havia entendido assim, era um mal-entendido lamentável. Eu disse: entendo isso também. Então ele disse a coisa que havia ligado para dizer desde o início, que esperava que aquilo não afetasse o relacionamento da família, que as dívidas que ele estava enfrentando eram temporárias, que estava em processo de resolver tudo e que a última coisa que ele queria era gerar desconfiança onde havia só amor. Deixei o silêncio durar o suficiente para ser desconfortável. Então disse: obrigada pela ligação. Desliguei. Liguei para o Dr. Fernando. Contei a conversa. Ele disse que era o que esperava. Disse que a notificação havia cumprido o papel de mostrar que havia documentação e que havia acompanhamento jurídico. Disse que a próxima jogada dependia do que meu genro decidisse fazer. O que meu genro decidiu fazer foi uma surpresa. 2 dias depois, minha filha me ligou dizendo que precisava me ver com urgência. Vim ao apartamento dela naquela tarde com o casaco errado para o clima porque saí rápido. Ela estava sentada na sala com a expressão de quem havia passado as últimas horas processando algo que havia chegado de uma vez. Disse que havia encontrado no computador dele, aberto na mesa da sala enquanto ele estava no banheiro, uma troca de mensagens com um advogado. Não havia lido tudo, mas havia lido o suficiente para entender que ele havia consultado sobre a possibilidade de questionar minha capacidade civil, usando os comentários sobre esquecimento que ele mesmo havia plantado ao longo dos meses para tentar acelerar um processo de organização de bens antes que eu tomasse alguma decisão precipitada, que era a palavra que ele havia usado. Ela disse: mãe, ele estava me usando para construir um testemunho. Toda vez que ele me dizia que você estava esquecida, ele estava construindo um testemunho. Eu disse: eu sei. Ela disse: você sabia antes de me contar? Eu disse: eu suspeitava. Ela ficou em silêncio por um momento. Então disse, com uma voz que eu reconheci como a voz de uma decisão tomada: eu quero me separar. Eu não disse que era a decisão certa. Não era a minha decisão. Disse: você já falou com um advogado? Ela disse que não. Perguntei se queria o contato do Dr. Fernando para uma primeira orientação. Disse que sim. Então coloquei sobre a mesa, devagar, a cópia do testamento com a cláusula de incomunicabilidade e do lado a declaração médica de capacidade civil, já datada e registrada, e do lado as certidões de protesto com os valores. Minha filha olhou para os documentos por um longo tempo. Então disse: você tinha isso tudo pronto? Eu disse: tinha. Ela disse: desde quando? Eu disse: desde que entendi que você precisava de proteção, não de conflito. Ela ergueu o olhar e ficou me olhando de um jeito que eu não sabia definir direito. Não era gratidão. Era algo mais parecido com reconhecimento. O olhar de quem está vendo pela primeira vez o tamanho de algo que estava acontecendo na frente dela. Disse: mãe, você podia ter me contado antes. Eu disse: podia. Mas se eu tivesse contado antes de ter tudo, você teria ido enfrentá-lo, na hora. E o enfrentamento sem prova não ganha, só avisa. Ela ficou quieta por um momento. Depois disse: 30 anos de contabilidade. Eu disse: 30 anos de contabilidade. A preparação para o que veio depois levou 10 dias. A minha filha saiu do apartamento do Campo Belo numa quinta-feira de manhã, enquanto ele estava no trabalho, com as malas que cabia levar de uma vez e os documentos que o doutor Fernando havia indicado que ela deveria ter em mãos. Veio morar comigo enquanto o processo de separação era iniciado. Meu genro ligou para mim no mesmo dia que ela saiu. Nessa ligação, a afabilidade havia sumido completamente.
A voz estava no tom de alguém que havia calculado mal e sabia disso, com aquela mistura específica de raiva contida e tentativa de recuperar terreno. Disse que eu havia interferido no casamento dele. Disse que havia envenenado a cabeça da minha filha. Disse que eu ia me arrepender de ter criado um problema onde não havia nenhum. Deixei ele terminar. Então disse, com a mesma voz que uso para ler balanço: você foi ao cartório pesquisar a matrícula do meu imóvel sem me avisar. Você construiu uma narrativa de que eu estava perdendo a memória, usando a minha filha como testemunha sem que ela soubesse. Você me propôs uma doação em circunstâncias que o contexto deixa claro que não eram altruístas. O Dr. Fernando tem tudo documentado. Se quiser conversar sobre isso com seus advogados presentes, é o caminho que eu prefiro. Silêncio longo do lado dele. Eu disse: tenha uma boa tarde. Desliguei. O processo de separação foi iniciado naquela semana. O Dr. Fernando orientou minha filha em cada etapa. As dívidas do meu genro haviam sido contraídas antes do casamento, o que reduzia o impacto sobre os bens dela, mas havia movimentações financeiras do período do casamento que o advogado dela levantou com cuidado. A estratégia de questionar minha capacidade civil nunca foi levada adiante. A declaração médica de capacidade, datada semanas antes de qualquer questionamento, tornava a tentativa juridicamente inviável. O advogado dele, quando informado da existência do documento pelo Dr. Fernando, não voltou ao assunto. A notificação extrajudicial, somada ao levantamento das dívidas e à documentação sobre a pesquisa de matrícula, criou um contexto em que qualquer ação agressiva da parte dele criaria automaticamente um conjunto de respostas que ele não havia calculado. Pessoas que planejam em segredo geralmente não calculam o que acontece quando o plano é conhecido antes de ser executado. Nos meses seguintes, o processo correu com a regularidade de processos que têm documentação sólida. Meu genro tentou, através do advogado dele, argumentar que eu havia influenciado indevidamente minha filha. O Dr. Fernando apresentou a linha do tempo completa, mostrando que a primeira consulta havia ocorrido antes de qualquer conversa com minha filha, e que as decisões dela haviam sido tomadas de forma autônoma e informada. O apartamento do Campo Belo foi avaliado e entrou na partilha. Com as dívidas pessoais dele sendo descontadas da sua parte, o resultado líquido foi pequeno. Minha filha ficou com o valor correspondente à metade do imóvel, após quitação das pendências que eram dele. Não foi uma vitória financeira grande, mas foi uma saída limpa. Meu genro saiu do apartamento do Campo Belo e foi morar com um irmão em Guarulhos. Soube por uma prima que o conhecia que havia perdido o emprego na distribuidora alguns meses depois, por razões que não eram relacionadas ao processo, mas que o processo havia acelerado. A rede de contatos profissionais que ele havia construído com tanto cuidado, baseada numa projeção de estabilidade que não existia mais, foi se desfazendo aos poucos. Não foi dramático, foi gradual, que é pior, porque a gradualidade não tem um momento de ruptura para encerrar o capítulo. Só tem dias cada vez mais diferentes do que ele havia planejado que seriam. Minha filha ficou comigo por 4 meses, enquanto organizava a vida nova. Voltou a dar aulas com a presença de quem havia se lembrado de por que escolheu a profissão. Encontrou um apartamento de aluguel no Ipiranga, perto da escola onde trabalha, pequeno e limpo, que ela decorou com coisas dela, escolhidas por ela, sem precisar negociar o gosto com ninguém. Numa tarde de domingo, enquanto eu fazia almoço e ela tomava café na cadeira da cozinha, eu disse: não estava com medo, estava sendo cuidadosa. São coisas diferentes. Ela disse: eu não percebi o que estava acontecendo. Eu disse: você percebeu antes de ser tarde. Isso é o que importa. Ela disse: ele me disse que você estava esquecida, e eu quase acreditei completamente. Eu disse: quase não é completamente. Ficamos em silêncio por um momento. A comida no fogão fez aquele barulho de quando está pronta. Ela disse: me perdoa por quase acreditar? Eu me virei. Sequei as mãos no pano de prato. Fui até ela. Disse: perdão não é o que precisa ser pedido aqui. Você não fez nada contra mim. Você foi alvo, como eu fui alvo. A diferença é que quando você entendeu, você agiu. Ela ergueu o rosto.
Os olhos estavam úmidos, mas não havia tristeza neles. Havia algo mais parecido com determinação. Eu disse: "Você é filha minha. Eu sabia que quando você visse, você ia ver." Servimos o almoço. Comemos juntas com o rádio ligado baixo e a janela da cozinha aberta para o sol de domingo. Depois do café, ela ficou me ajudando a guardar a louça sem precisar de conversa, do jeito que pessoas que se entendem bem ficam juntas sem precisar preencher o silêncio. Quando foi embora, parou na porta. Disse: "Domingo que vem eu faço." Eu disse: "Eu levo o vinho." Ela riu. Saiu. Eu fechei a porta, fui para a cadeira do Renato e fiquei quieta por um momento. Não foi um momento de triunfo, foi um momento de término. Como quando você finaliza um balanço que estava aberto há tempo demais e os números finalmente fecham. Não tem glória nisso. Tem apenas o alívio de ter feito o trabalho certo. Com tudo reorganizado, com o testamento lavrado e os documentos em ordem, com minha filha construindo a vida dela de um lugar honesto, comecei a usar o tempo que eu havia gasto com preocupação para outras coisas. Fui a Gramado em julho com Dona Neuza e mais 2 colegas da época da construtora. 4 dias no frio, comendo bem, caminhando de tarde, rindo de coisas que não eram sérias. Foi a primeira viagem de prazer que eu fazia desde que o Renato havia partido. Em setembro, fui ao Rio sozinha por um fim de semana. Fiquei num hotel simples de frente para a orla. Caminhei de manhã cedo quando a praia estava quase vazia. Comi camarão num restaurante que o recepcionista do hotel recomendou sem cerimônia. Pensei no Renato. Como sempre penso quando estou num lugar novo. Aquela vontade de dividir com ele o que estou vendo. Dividir do jeito que aprendi a dividir, em silêncio, com a certeza de que ele, de alguma forma, estava vendo também. Tenho 63 anos. Aprendi mais sobre intenção humana em frente a uma planilha do que em muitos outros lugares. Aprendi que quem manipula raramente inventa mecanismos completamente novos. Usa os mesmos mecanismos de sempre com nomes diferentes. Preocupação que é controle, proteção que é interesse, amor que é posse. Aprendi a reconhecer pelo padrão, não pelo discurso. Minha filha quase perdeu a mãe para uma narrativa que outra pessoa havia construído sobre ela. Meu genro quase me perdeu a propriedade usando a filha como intermediária sem que ela soubesse o papel que estava fazendo. Quem usa as pessoas ao redor como peças geralmente não calcula que as peças, quando percebem o que são, param de se mover. Eu aprendi que guardar silêncio por amor é um gesto nobre até o momento em que o silêncio protege quem não precisa de proteção. Depois disso, silêncio e cumplicidade são a mesma coisa. Meu genro me mandou uma mensagem 3 meses depois do fim do processo. Disse que eu havia destruído um casamento que poderia ter sido salvo, que eu havia escolhido o conflito quando havia espaço para o diálogo. Guardei a mensagem. Mostrei para minha filha quando ela veio no domingo seguinte. Ela leu. Devolveu o celular. Disse: "Ele sempre soube colocar a culpa no lugar errado." Tomamos o café sem falar mais sobre isso. A porta está fechada. Não por raiva, por clareza. Há uma diferença entre encerrar um capítulo e rasgar o livro. Eu encerrei o capítulo. O livro continua, com páginas novas, com histórias que ainda estão para ser escritas. Quem observa bem raramente é surpreendido. Quem age no momento certo raramente precisa agir 2 vezes. E quem aprende a distinguir entre proteger e controlar, entre cuidar e manipular, entre amor e interesse, esse é quem consegue, no final, sentar na cadeira da cozinha, num domingo de sol, com o café certo e o rádio ligado baixo, ouvir a filha chegar com o almoço que ela prometeu, e sentir que a casa é sua, que a vida é sua, e que isso, exatamente isso, é mais do que suficiente. Agora preciso saber de você. Se você descobrisse que um familiar estava pesquisando seus bens em segredo, construindo uma narrativa sobre você para te fragilizar, o que você faria? Você teria a calma de esperar ou teria confrontado na hora? Escreve aqui nos comentários, eu leio tudo. E se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal agora e aperta o sino, porque tem muita história assim esperando por você aqui. A próxima já está passando na tela. Clica, porque ela é ainda mais pesada do que essa.